Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Marina e eu queria falar com vocês sobre unidades de medida. Porque não basta na física eu simplesmente falar, olha, para mim vir para a escola, sair da minha casa e ir até a escola, eu gasto 100. Vocês vão perguntar para mim, ué professora, 100 o quê? 100 passos? 100 metros? 100 quilômetros? 100 reais de Uber? 100 litros de gasolina, eu venho lá do Goiás. 100 o quê? Eu preciso identificar o que eu estou falando. Eu gasto 100 minutos? 100 segundos? Certo? 100 calorias numa caminhada? Não é suficiente falar 100. Eu preciso falar 100 o quê? Eu preciso de um complemento. A minha informação, ela chega incompleta. Eu não posso falar para você só 100. Então, eu tenho que falar se é 100 metros, se é 100 segundos, se é 100 litros de gasolina, se é 100 reais, certo? Quando eu coloco esse complemento depois do número, eu estou falando de uma unidade. E é muito importante que nós, quando formos fazer os cálculos, quando nós formos ler um exercício, quando nós formos ler uma pesquisa sobre física, que o tema seja relacionado de forma geral à ciência, eu preciso saber qual é a unidade que eu estou trabalhando. Para facilitar, nós temos o Sistema Internacional de Unidades. É um padrão. Se eu falar de temperatura, se eu for fazer um artigo, se eu quiser colocar ele de forma correta, eu tenho que colocar a temperatura em Kelvin, porque essa temperatura é a universal. Se eu for falar em distância, eu preciso colocar minha distância em metros. Se eu for falar de força, eu preciso colocar essa força em newtons. Se eu for falar de energia, eu preciso colocar em joule, certo? Então, eu preciso complementar o meu número. Quando você for fazer um exercício, quando você for fazer uma conta, você vai ter que falar para mim, olha, professora, eu achei que a aceleração deu 2. 2 o quê? 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Então, eu vou cobrar de vocês isso nos exercícios, e todas as vezes que vocês forem começar a fazer uma atividade, vocês vão ter que reparar se a unidade está de forma correta. Se a unidade é a que você vai trabalhar. Porque eu não posso falar em velocidade em metros por segundo e colocar na minha conta lá de velocidade média o tempo em horas. Eu vou ter que transformar para segundo. Eu não posso estar trabalhando com uma unidade de tonelada no meu enunciado e for colocar a força em newtons. Porque Newton é sistema internacional. O sistema internacional, o peso, a massa, no caso, desculpa, não é peso, é a massa está em quilogramas, certo? Então, toda vez que eu for trabalhar, eu preciso prestar atenção nas unidades que estão sendo usadas. E eu preciso fazer as transformações necessárias. E as transformações eu vou falar com vocês em outra parte.